Boa noite, boa tarde, bom dia. Está nos ouvindo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Paulo de Tarso. Como já prometemos, sempre coladinhos com nosso querido amigo Jack Darsa. Hoje falando sobre liberdade religiosa, diversidade religiosa, convivência, tanta coisa linda com esse assunto. Vem com a gente que vai ser muito bom. Querido Jack, muito obrigada por mais esse vídeo conosco. É sempre uma alegria aqui no Paulo de Tarso receber você. Obrigada. Eu que agradeço, Verônica. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também, né? Sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gratidão a você, Verônica, aos nossos queridos do Paulo de Tarso, por essa oportunidade de trabalho com Cristo. Pois é, Jack, a gente diz tanto essa frase, né? O trabalho com Cristo, o trabalho seguindo Jesus. E aí vem a pergunta de hoje: como é que fica para quem não segue Jesus, né, Jack? Será que a gente tem alguma coisa assim de muito especial porque a gente é cristão? Como é que funciona isso com essa diversidade intensa que nós temos na Terra? Muitos se dizendo agnósticos, alguns não considerando nenhuma ideologia religiosa, e tantas outras religiões, né, os muçulmanos, enfim, budistas, são tantas ramificações que nós temos. Hoje, então, fala para a gente um pouquinho sobre diversidade religiosa, o que você tem para nos contar? Aliás, você que já começou sua vida com uma grande diversidade religiosa, né? Nós vamos falar isso em outro vídeo, Exatamente. gente. Tem um vídeo depois que vocês vão descobrir como é que Jack se tornou espírita. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade. Um beijo, Jack. Obrigada. Beijo, gratidão. Bem, o que ocorre? Nós precisamos entender, e eu sempre falo isso, para mim, a melhor religião é a espírita. Porque a religião espírita me transformou em uma pessoa melhor. Porque a religião espírita me aproximou mais de Deus. E a religião, ela serve para isso. Então, para mim, foi o espiritismo. Para outra pessoa, pode ser qualquer outra religião. A melhor religião é aquela que transforma a pessoa. Então, se a pessoa ela se torna uma pessoa melhor e ela se sente mais próxima de Deus, sendo evangélico, protestante, católico, budista, muçulmano, judeu, hinduísta, todas as religiões de matriz africana e tantas outras religiões que nos escapam aqui agora à mente, nós precisamos entender que todas elas têm a proposta de ligar, reconectar o homem a Deus. Então, não deveria existir uma religião que dissesse a minha é melhor que a sua. Eu vejo muitos espíritas dizendo, não, o espiritismo é melhor porque ele fala sobre reencarnação, fala sobre a lei de ação e reação, sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, sobre a vida no mundo espiritual. E eu falo, sim, mas na verdade nós precisamos entender que isso são questões de raciocínio. E não quer dizer que porque uma pessoa seja espírita, ela seja melhor do que a outra. Porque no dia a dia, definitivamente, não é o que nós vemos de uma maneira geral. A própria pandemia que chegou, está chegando, dizem, ao fim, nós podemos ver que durante a pandemia, perante esse grande desafio que todo o planeta passou, o que eu mais vi foi espíritas agindo como pessoas que não creem na vida após a morte, que não creem na reencarnação, que não creem que tudo obedece a uma lei de ação e reação. Eu vi pessoas espíritas agindo como todas as outras. E eu falo, tá, mas o espiritismo não serve para os momentos de desafio? Esse raciocínio que nós tanto dizemos. Ora, se exatamente nos momentos de desafio eu não estou utilizando os conhecimentos que o espiritismo me dá, para que serve? Para que servem esses conhecimentos? Nós precisamos nos lembrar que as outras religiões, sejam cristãs ou não, que falem ou não sobre reencarnação, na verdade,
O próprio Jesus não falou sobre reencarnação no seu tempo. Isso é um fato inconteste teologicamente falando. E vamos ver que, inclusive, no livro A Gênese, capítulo 17, tem 46, Kardec ele é muito explícito. A questão da reencarnação foi uma lei que Jesus não pôde divulgar em seu tempo, porque os homens não estavam preparados para tal. Então, se nós formos pensar bem, tá tudo bem não saber, ou mesmo não acreditar. É como Deus. Deus existe, independente da pessoa se ela acredita ou não em Deus. O que nós precisamos entender é que cada pessoa ela vai se conectar com Deus da forma pessoal dela. E é fundamental que nós espíritas respeitemos esse movimento sem um discurso de donos da verdade. É muito importante isso. É muito importante e precisamos tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade de ser espírita, porque eu sei mais do que fulano, porque eu já conheço, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Muito cuidado, queridos, porque não era isso que Jesus nos ensinava. Então, a pessoa, ela acreditando em Jesus ou não, por exemplo, judeus e muçulmanos, eles não acreditam em Jesus, têm a mesma origem, o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, que é toda a história do povo judeu, mas eles não acreditam em Jesus, e está tudo bem, tá. O Alcorão, ele vai trazer os seus ensinamentos de Maomé, o Antigo Testamento vai trazer todos os ensinamentos à luz do judaísmo, a história do povo judeu, assim como as outras religiões. Agora, se eu já tenho esse movimento, essa compreensão, mas e se o outro não me respeita? Se o outro não respeita a minha religião, a minha forma de conceber Deus e vivenciar a minha conexão com o Pai, o que nós podemos fazer, queridos? É muito simples. Nós respeitamos. Precisamos entender uma coisa. Cada pessoa, ela está num momento evolutivo espiritual. E eu preciso respeitar esse movimento. Respeito é fundamental. O respeito faz parte da lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Então, quando eu estou respeitando o meu próximo, que ele não me respeita, eu estou compreendendo. Eu estou compreendendo o momento dele, o movimento de pensamento dele, e eu passo a respeitar. Afinal, não era isso mesmo que Jesus nos disse? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que te bater na face direita, oferece também a esquerda. E logo depois, a partir do versículo 42, o que ele diz? Ouviste que foi dito, amarás a quem vos ama e aborrecereis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem, fazei o bem a quem vos faz mal. Então, na verdade, é esse o movimento que nós fazemos. Nós precisamos entender que ao longo de toda a história da humanidade e até hoje, pessoas matam em nome de Deus. Pessoas brigam em nome de Deus. Pessoas discutem em nome de Deus. E a pergunta é, por que essa prerrogativa de orgulho religioso, quando Jesus foi o exemplo maior de humildade? Então, eu simplesmente, quando alguém não respeita a minha religião, não aceita, está tudo bem. E é simples assim. Há pouco tempo, nós estamos fazendo essa gravação agora em maio, e não faz 2 meses que eu fui chamado a uma faculdade de teologia protestante para dar uma aula. Já tinha dado essa mesma aula algum tempo atrás, eu fui chamado agora, 2 meses atrás. E a verdade é que quando nós conversamos com nossos irmãos, pastores, estudantes de teologia evangélicos, os próprios professores, eles desconhecem o que é o espiritismo. E aí, quando nós mostramos, nós vemos que existem imensos denominadores em comum, e o principal deles sendo o quê? O próprio Cristo, os próprios ensinos de Jesus.
Se eu estiver frente a uma outra pessoa que é de uma outra religião, que não tenha na sua raiz os ensinos de Jesus, ou seja, uma religião não cristã, como hinduísmo, judaísmo, o islamismo, o que que eu faço? O que que eu faço se o meu irmão de caminhada de outra religião não respeita a minha? Eu não faço nada. Eu instalo a paz através da lei do amor, através da compreensão. Paulo de Tarso vai nos dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, que o cumprimento da lei é o amor. Então eu posso amar aquele irmão entendendo o movimento dele, está tudo bem. Porque hoje, provavelmente, é a primeira vivência de todos nós enquanto espíritas. Então, todos nós já passamos por diversas outras religiões. E quem disse que quando nós estávamos nestas outras religiões, que nós igualmente não buscamos oprimir pessoas de outras religiões? Então, eu acho que a diversidade religiosa, ela é importante. Leon Denis, vamos perguntar a Leon Denis, num livro muito desconhecido de Leon Denis, Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática. É um livro de perguntas e respostas a Leon Denis, bem desconhecido, inclusive. E na questão 142, vão fazer uma pergunta para Leon Denis sobre o Espiritismo. E a resposta de Leon Denis todo mundo conhece, que ele vai dizer: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que ele quis nos dizer com isso? Que as religiões vão continuar existindo, mas que os preceitos espíritas, eles serão trazidos, levados para as outras religiões, e essas religiões vão incorporar a questão, por exemplo, sobre a reencarnação, a questão sobre a mediunidade, sobre a comunicação com os espíritos, sobre a vida no mundo espiritual. E isso não vem somente através de nós espíritas. Isso vem dos espíritos em um movimento planetário de conscientização. E é isso então. Então, no futuro, religiões que não acreditam em reencarnação, elas vão acreditar, não somente pela questão da fé, mas porque a ciência irá comprovar a reencarnação, a vida no mundo espiritual, entre outros aspectos. Então, hoje, nós respeitamos. É fundamental, queridos, o respeito àquele que não nos respeita. Porque, como Jesus diz, se amar somente a quem te ama, que diferença você está fazendo dos pecadores e dos idólatras? E essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Espera aí, se eu só respeito a quem está respeitando o meu posicionamento religioso, mas isso qualquer um faz? O chamamento do Cristo, queridos, é um passo além. E é isso que nós precisamos mostrar. Ser espírita, queridos, vamos nos lembrar. Ser espírita não se trata como a respeito de quantos livros você leu. Ser espírita não se trata sobre quantos estudos você já fez, quantas palestras você realiza, quantos litros de água fluidificada você bebeu, de quantas passagens de cor você sabe do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos. O Espiritismo não é isso. O Espiritismo é uma religião que nos propõe uma mudança de conduta. E nós, espíritas, temos de estar atentos a isso. Ou seja, se alguém me agride em termos de religião, eu agrido de volta? Espera aí, o que está me adiantando todo o conhecimento que eu digo que eu possuo? Então, acima de tudo, amor, respeito. Vamos respeitar que o outro pode sim não nos respeitar o que eu faço. Eu agradeço, eu faço uma prece, eu silencio para estabelecer a paz. E pela minha conduta, eu mostro a religião que vive em mim. Nunca nos esqueçamos, para finalizar. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16, no versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E no versículo 16, o que o Cristo nos diz? Fazei, pois, brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, a nossa ligação com Deus, ela é individual, mas acima de tudo,
A nossa conduta precisa ser no bem, tendo o amor como meta e via principal das nossas vidas. Gratidão. Como sempre, muito lindo, muito obrigada. E aquilo que a gente estava reforçando aqui nos bastidores, né? Que as pessoas têm sempre muitas coisas em comum para buscar. Por que, que a gente fica buscando as coisas que não são comuns, né? Eu me Exato. lembro quando você estava falando das passagens de Jesus, eu sempre achei interessante como foi escrito na história, né? Que o doutor chega para Jesus e pergunta como adquirir a salvação. E Jesus, ao invés de responder, retorna. O que foi que você leu nas leis e nos profetas? Né? Isso mostra que todo mundo tem o conhecimento. Ele, em hora alguma, falou assim: É, você vai ter que virar cristão, né? Porque se for para virar cristão, então acho que nem Jesus se salvou, né? Porque ele não era cristão, ele era judeu. Então a gente tem que parar com essa mania, né? De querer trocar ele em hora alguma quis converter ninguém, quis trocar a religião de ninguém. Você é sempre é. brilhante. É um prazer estar aqui contigo. Não sou brilhante, Pessoal, não, mas gratidão, gratidão. brilhante, brilhante daquele que brilha, pessoal. Não acredita, não. Olha o brilho chegando aí na casa de cada um de vocês. Um beijo para todos e até o próximo mês com o Jack Daça aqui com a gente.